Dúvidas para a live, né? Foram elencadas três dúvidas, aí depois como a gente não teve a live ontem, o pessoal me mandou mais duas, que está aqui no Word, tá? Eu terminando de explicar essas três, aí eu abordo aquelas duas. Vamos lá. A primeira, a minha dúvida sobre volume é absorção e volume. Ainda fico com bastante dúvida para agregar na análise e acabo deixando passar por ficar na dúvida. A segunda, ainda fico em dúvida quando o assunto é ciclo volumétrico. A terceira, poderia reforçar mais na live a questão do martelo e nuvem negra. Também sobre terceiro ou quarto kendo e o término deles. Tá bom, pois bem, passemos a abordar cada um deles. Primeiro vamos abordar a questão do hipovolume e absorção. Tá? Antes de abordarmos as diferenças entre hipovolume e absorção, temos que diferenciar o hipo do ultra. Né? Ultravolume significa que é um volume grande. Tá? No nosso caso aqui, para fazer análise, ele vai ser uma barra de volume muito maior que as barras anteriores. E o hipovolume, ele é um baixo volume. Também na nossa análise, ele vai ser um volume muito pequeno em relação às barras anteriores. Tá? Para fixar, isso aqui é só um macetezinho mnemônico. Tá? Hipo é o contrário de ultra. Vamos lá, vou colocar uns exemplos aqui no gráfico para vocês identificarem. Tá? Ó, aqui eu tenho um ultra volume, certo? Ó, um ultra volume e um ultra volume. Por que ele é um ultra volume? Você vai analisar ele em relação às velas anteriores, tá? Ó, aqui, ó, as últimas 5 velas anteriores aqui, até mais, nenhuma era desse tamanho. Aí aconteceu uma vela muito grande em relação às anteriores, tá? Então isso significa que ele é um ultra volume ou um volume grande, tá? Fica mais fácil até chamar de volume grande, né? A mesma situação nessa outra vela aqui, ó. O que aconteceu? Em relação aqui às anteriores, ela também é uma vela uma barra de volume muito grande. O mesmo acontece com essa daqui, ó. Em relação às anteriores aqui, ela é muito grande, tá? Agora vamos achar exemplo de hipovolume. Ó, hipovolume a gente já tem um exemplo aqui, ó, que é o volume baixo, tá? Aqui, ó, em relação a esse aqui, ó. Ó, perceba que, ó, em relação a você fazer assim, você passando, dando uma passada de olhos, né? No passado recente aqui do gráfico, tá? É... Os gatinhos da minha gata estão miando. Ah, você olhar aqui no passado recente do gráfico, você pode, não precisa olhar lá atrás, tá? Você pode passar aqui e olhar igual tá aqui, ó, essa movimentação, entendeu? Aí você vai identificar que esse volume ele é muito baixo em relação às barras de volumes anteriores, tá? Então a gente já tem aqui a conceituação do ultravolume e isso aqui é o hipovolume, tá? Então o ultra é muito grande e o hipo quando é pequeno, né? Em relação às anteriores. Tá passada essa explicação inicial, vamos agora para a questão da absorção. Aqui agora apresentamos a diferença de absorção e exaustão. Então, por que eu estou fazendo essa explicação aqui entre ultra, hipo e absorção e exaustão? Que é para a gente entrar aqui na diferença entre absorção e hipovolume, tá? Absorção é um kendo, né, com um corpo pequeno, mais barra de volume grande, você tem uma absorção, tá? Então, toda vez que você tiver um kendo pequeno, isso aqui é na análise da lei de esforço e resultado, tá, gente? Ó, você vai ter um kendo aqui com um corpo pequeno, certo? E uma barra de volume dele grande, geralmente ele vai estar no final de uma movimentação, ou de alta ou de baixa, tá? Significa que ele está absorvendo toda aquela movimentação que vinha tendo, certo? Sinalizando a fraqueza da movimentação
anterior e uma provável reversão ou correção do movimento. Tá? Isso aqui é a absorção. A exaustão é o inverso. Tá? A absorção, a absorção não, a exaustão, você vai ter um kendo grande com a barra de volume pequena. Tá? Também é a mesma coisa. Tá? Você vai interpretar ele, geralmente ele vai estar em uma região de suporte ou resistência anterior, tá? Ele vai estar no final da movimentação que vinha tendo, né? Que o gráfico vinha fazendo, e ela vai te sinalizar a exaustão, né? Que não tem mais força para seguir ou para romper aquela marcação, tá? Por isso que tende a acontecer uma correção na próxima vela, tá? Vamos lá para o gráfico aqui achar alguns exemplos. Aqui eu tenho um exemplo de exaustão, tá? Ó, perceba aqui, ó, eu tenho uma reversão e eu tenho já dessa movimentação de alta. Eu tenho ó, 2, 3 candles, certo? O segundo e o terceiro candle dessa movimentação de alta, mesmo esse aqui sendo vermelho, tá, ele faz parte da movimentação de alta, porque ele só foi um respiro, tá indicando a fraqueza, certo? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui nessa vela aqui? Ó? Ela veio, ó, você perceba que ela está aqui na região, nessa região aqui, ó, de, de acumulação, certo? Então aqui é uma região de concentração de, aqui é uma região de concentração de venda muito forte, tá? O que aconteceu? Essa vela grandona, ela falou, eu não tenho mais força para buscar, né, o próximo topo, que seria esse daqui, tá? O que acontece? Mas mesmo assim, ó, a próxima vela, ó, e outro ponto que vocês têm que observar aqui, deixa eu só tirar essa marcação aqui. Ó, ela fechou travando aqui na marcação de números redondos, tá? Então aqui você teria uma leitura para put nessa vela. Porém, para você entrar de ó, aqui um pisozinho para você validar a leitura de put. Ó. Você tem uma movimentação de alta, certo? Chegou aqui, ela fez você tem uma micro tendência de alta, certo? E você chegou aqui numa região de exaustão da movimentação. O que aconteceu? Você precisa validar a sua entrada para essa daqui, tá? Para essa vela. Você tem volume validando a exaustão, você tem a região, você tem a vela que fechou travando na marcação, tá? Você tem várias situações. Porém, essa vela que seria a sua entrada, deixa eu só tirar essas marcações aqui. Essa vela aqui que seria a sua entrada, tá? Para validar seu put nessa região, ela tem que abrir e subir, tá? Que daí ela dá um pico de vela, você joga para baixo, certo? Aí no que como ela fez a movimentação aqui de abrir e descer, ó, ela abriu e desceu, certo? Ela nasce já negativa, né? Aí você já cancela a sua leitura para put, tá? Porque provavelmente ela vai fazer o que ela fez aqui, tá? Ela deu mais um candle. Por quê? Essa vela, só pelo padrão de vela, tá? Essa vela grandona aqui, ó, que deixou o paviozinho, ela deixou um paviozinho aqui e um paviozinho aqui, tá? Essa vela em si, ela é um spinning top, tá? Essa vela, só esse padrão de vela aqui, sozinho, ele é um padrão de continuidade de movimento, certo? Por isso que essa aqui acabou fechando verde, tá? Então, assim, sempre quando vocês forem identificar uma exaustão, certo? Vocês validam com essa movimentação que eu estou falando, tá? Se for de baixa, igual, esse aqui é só um exemplo, tá? Vamos supor essa daqui, aqui, ó, aqui tem um exemplo aqui. Um exemplo que eu quero passar, tá? Ó, essa aqui, vamos supor que essa daqui é uma vela de exaustão. O que acontece? Para mim fazer a entrada de put nessa vela, tá?
ela tem que fazer isso aqui, ó, ela quer que ela abra em gap, tá? Mas assim, desconsidera a questão do gap, eu só quero passar a explicação, tá? Ela tem que abrir aqui, subir, tá? Se ela subiu, eu entro com put, por quê? Porque ela tem uma referência aqui para ser buscado, tá? Ela tem um fundo para ser buscado. Agora, mas eu identifiquei que ela é uma exaustão, tá? E está na região de travamento. Aí vamos imaginar que ela está na região aqui de travamento, tá? Que essa vela aqui fechou aqui na região de travamento. Ela tem que abrir e dar um bico de vela na minha marcação. Aí eu entro com cal, tá? Esse é um macetezinho para validar, certo? Aqui nessa vela, ó, ela subiu por aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Você tem a marcação aqui, certo? Dos números redondos. Ó, você tem essa região aqui, tá? Que ele acabou rompendo, certo? Ela rompeu essa taxa dividida de topo, porém ela tem esse topo aqui para ser buscado. Perceba que ela tem um topinho para ser buscado. E por que ela acabou rompendo ali também? Aqui ela fez uma microestrutura de alta. Ó, eu tenho aqui, ó, um fundo mais elevado que o outro, tá? Aqui acontece, essa velona grande aqui, ela rompeu a máxima anterior, certo? E ela deixou um paviozinho aqui, indicando que ela tem força, ela tem interesse para subir mais um pouquinho, tá? Então, assim, aí que a vela atual ela abre, tá? Essa aqui vai contra a sua contra a leitura de volume, certo? Com base no o candle e o volume e região, você tem leitura para put nessa vela, tá? Mas juntando aqui ó, outras conferências, ó, microestrutura de alta, tem uma vela de força que rompeu esse pavio aqui, né, a máxima dessa vela anterior, certo? Ela rompeu essa taxa de via de topo, ela rompeu essa taxa de dividida de fundo, entendeu? Aí no que ela abre e desce um pouco, você joga para cima, tá? Mas aqui eu faria uma leitura para put. No caso aqui, para mim fazer a minha entrada nessa vela daqui, ela teria que abrir e dar um pico de vela para cima. Aí eu jogava para baixo, tá? No que ela abriu e negativou, eu cancelo a minha análise. Vamos achar um exemplo de absorção. Aqui já tem um exemplo, né? Aqui, ó, perceba que ó, tem toda a movimentação de baixa, certo? Apareceu um doji aqui já sinalizando a fraqueza da movimentação. Essa vela daqui ó, tem uma velinha de corpo pequeno com a barra de volume muito grande em relação às anteriores, certo? Então eu tenho que ela absorveu toda a movimentação passada. Aí, ó, ela está na linha também aqui ó, de suporte passado, tá? Ela tentou romper e acabou retraindo praticamente em cima da marcação, tá? Então, quando vocês identificarem, sempre vai ser questão da absorção e exaustão, vai ser sempre no final da movimentação, tá? Ó, aqui tem outro exemplo. Ó, você teve uma, duas, três velas da mesma cor, certo? O que aconteceu? Você tem um volume decrescente, certo? Validando a movimentação. O que aconteceu no último candle, nesse quarto candle aqui? A barra de volume ficou muito maior que as anteriores, tá? Aí qual que é a sua leitura? Você vai fazer uma leitura de exaustão da movimentação, tá? Ó, perceba que ele abriu em gap também, tá? Abriu em gap. Você já tem várias situações aqui validando uma leitura para provável reversão, tá? Eu quero entrar já na próxima vela. Aí tudo vai depender da movimentação que a vela fazer, tá? Só que aqui, ó, o que que ela fez? Ó, ela abriu em gap e já desceu, tá? No que ela abre em gap, eu já cancelo a minha leitura, tá? Para fazer a entrada. Vamos lá, agora diferença entre absorção e hipovolume. Como visto acima, o hipovolume é a barra de volume pequena,
O conceito de hipovolume foi criado para facilitar a identificação visual da barra de volume. Já a absorção é um conceito aplicado dentro do estudo da anomalia de esforço e resultado. Desse modo, temos que são nomenclaturas diferentes para distinguir o mesmo objeto da análise. Tá? Então, aqui, ó, a nomenclatura hipovolume, ela foi criada para facilitar, certo? A identificação visual do volume ali em relação às velas anteriores, tá? Igual aconteceu aqui, certo? Você tem um volume decrescente, isso aqui quebrou o ciclo, tá? Se quebrou o ciclo, né? Vai acontecer o que? Vai acontecer uma correção, tá? Mesma coisa com a exaustão, né? Peraí, deixa eu só ver aqui. A mesma coisa acontece com a exaustão, certo? Já a questão da absorção em si, né, a nomenclatura, né, a absorção, ela faz parte da, peraí. Então tá, a nomenclatura. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. A nomenclatura hipovolume e ultravolume, ela foi criada só para distinguir, certo? Aqui dentro da movimentação, tá? Para ficar mais fácil, assim, você bater o olho e, pô, aqui está acontecendo tal coisa, tá? Já os conceitos, né, de absorção e exaustão, eles são termos técnicos que fazem parte, né, eles são subdivisões do estudo do esforço e resultado, tá? Dentro do estudo do esforço e resultado, você vai analisando isso aqui. Deixa eu só marcar aqui. Ó, a primeira vela com volume grande, certo? Você tem ignição, tá? Então, primeiro, sempre quando for aconteceu a reversão, a primeira vela é uma ignição. Quando ela vai estar chegando no final da movimentação, vamos colocar esse aqui como exemplo. Ó. No final do movimento, uma barra de volume, uma barra de tendon grande, né, com volume um tanto maior, você já começa a interpretar como que está acontecendo um freio naquela movimentação, tá? Aqui também, ó, você tem a ignição, certo? A primeira vela dá um movimento com a barra de volume grande. O que aconteceu? Ó? Foi diminuindo. Aí que aconteceu ao contrário. Ó. Você tem uma barra, um tendon, né, com um corpo não tão grande, certo? Abriu em gap, tá? Numa região aqui de resistência, certo? Com um volume grande quebrando o ciclo anterior. O que acontece? Você tem uma leitura de fraqueza da movimentação, né? Que representa, assim, em outros termos, representa a exaustão dessa movimentação, que ela não tem mais força para subir, certo? Não teve força para romper. Deixa eu só colocar a marcação para ver se fica certinho. Ó, ela expirou, né, dentro da região de resistência, certo? Então ela não teve força para romper essa resistência. Tá? Por isso que acontece a correção aqui logo na sequência. Tá? Então, assim, o conceito de exaustão e absorção é para você visualizar, certo? Na identificação o pessoal fala saúde, né? A saúde da pernada, tá? E a questão de ultra e hipovolume é para ficar didático, tá? Para você bater o olho ali e já entender o que realmente está acontecendo, tá? Até porque, se vocês observarem aqui, a conceituação, ó, quem andou com corpo pequeno, a barra de volume grande, absorção, né? A barra de volume grande, ela é um ultravolume. Já quem andou com corpo grande,
certo? Mas a barra de volume pequeno você tem uma exaustão. E aqui o volume pequeno a gente tem o hipovolume, tá? É que assim, o ultra e o hipo são nomenclaturas dadas só para barra de volume, tá? Ela não analisa o conjunto com Kendo, tá? Agora aqui a análise entre Kendo e barra de volume, aí são os subconceitos, né, do estudo da anomalia de esforço-resultado, que é absorção e exaustão, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Então, vamos ver, acho que fica mais fácil para pegar o macetezinho ali. Ó, imagine a seguinte situação. Você se depara com uma ladeira para ser subida. Pergunto, se o seu carro estiver com o tanque cheio, né, com um cândon grande, tá? Ele está cheio de força, né? Porém, se estiver com baixa ou pouca velocidade, ele tem pouco volume, né? Ou melhor, ele tem pouca força aplicada naquela movimentação. Aí eu pergunto, que ele conseguirá subir a ladeira ou chegar no seu topo? Tá? Igual nesse exemplo aqui, ó. O tanque está cheio, certo? Começou a ignição. Porém, a velocidade ela não está compatível com a força. Ele não está sendo aplicada a força necessária, certo? Para chegar nesse topo, tá? Ou aqui atrás, né? Para chegar nesse topo. O que vai acontecer? Ele não vai ter força para conseguir chegar lá em cima. Ele vai ter que descer de ré para pegar impulso de novo, certo? Aqui é a segunda situação. Você se depara com uma ladeira para ser subida. Pergunto, se o seu carro estiver com pouco combustível, requendo pequeno, porém se estiver com muita velocidade, grande volume, né, tem muita força aplicada, ele conseguirá subir a ladeira ou chegar ao seu topo? A mesma coisa aqui no caso da exaustão, né? Ele pode até ter muita... Cadê o exemplo da exaustão que eu estava vendo? Aqui, ó. Aqui, né? Ó, ele pode... ó, observa que ele começou aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo explicar. Ó, perceba ó, que ele, tá com, ele, ó, ele deu ignição com baixo volume, tá? No Waze aqui tá maiorzinho um pouco, mas aqui no e-Gesture aqui da corretora tá com baixo volume. Ó, o que aconteceu aqui, tá? Tá com baixo volume, né? Ó, chegou aqui, ele deu um pico, né? Ele deu um pico, né? De volume, mas aqui já caiu também. Ou seja, ele não tem força para chegar né, no topo, tá? O que vai acontecer? Ele também vai a mesma coisa do exemplo anterior, né? Se ele não tem combustível para chegar para fazer a movimentação, ele vai chegar num pedaço aqui do percurso, ele vai voltar de ré, certo? Nessa primeira parte aqui de ir para o volume, absorção, vocês têm alguma pergunta? Fora essas dúvidas aqui, tem mais alguma dúvida de vocês? Pode ficar à vontade para perguntar, tá? Ô, João, tem alguns casos que às vezes a vela abre com volume, né? Só que ali você deu o exemplo, não consegue romper ali, né? Devido a uma marcação anterior ali. Como você botou aquele exemplo ali, ó. Esse aqui, no caso? Não, teve um. Não, dois candle atrás. Para trás aqui? Aí o da frente. Ele abriu com volume, mas ele não conseguiu romper as outras marcações ali. É devido ao cenário anterior ali, né? Porque você vê que ele tem até, você vê que ele tem até volume ali. Uhum. Deixa eu só marcar aqui para você entender. Ok, aqui na verdade faz uma confluência. Pera aí. Deixa eu só mudar a cor aqui para me te explicar. É que aqui ó, você tem, ó. Aí aqui ele veio de novo e fez um topo em V. Aqui, ó, você tem uma região de
como que fala? Aqui é uma região de pullback, certo? Desse fundo passado. E você tem um topo em V, certo? Então isso aqui torna essa região muito forte, tá? Porque ela tem esse fundo aqui, né? Que foi respeitado aqui, ó, e ela formou um fundo em V, um fundo não, um topo em V, tá? Então você tem uma região aqui muito forte de resistência, né? Que no caso é uma resistência. Ó, e aqui também você tem, ó, aqui, ó, esse topinho que veio buscar e fez o pullback, ele formou uma taxa dividida de topo também. Então você já tem mais uma Entendi. confluência a mais, certo? Validando a força dessa região aqui, ó. Por essas velas aí, dá a impressão que teve um backline aí, né? Porque você vê que foi deixando os fractais, ó. Aqui, ó, aqui tem a linha, ó. Tá vendo ela? Ele saiu sem querer. Oi? Eu acho que ele saiu da live. Ah, então, a backline que o pessoal fala é o número redondo, tá, gente? Também, ó, também tem a questão do número redondo aqui, ó, que valida essa retração, tá? Parece que teve um backline aí, não teve não? Uhum. Ó, você tem aqui, ó, a ignição, certo? Você tem o espaço, né, para ser buscado, a leitura para cal, tá? Então você tem, ó, para essa leitura para essa vela aqui, ela fez aqui certinho, ela abriu, negativou, você entra para cal, certo? Para a próxima vela, como ela deixou o pavio aqui na parte superior, mesmo o volume estando decrescente, tá? Igual aqui nas outras lives eu já tinha até passado para o pessoal. Seguinte, ó, quando o volume começa a ficar, fazer a escadinha decrescente, ele vai buscar regiões para pullback, certo? Então aqui, ó, na próxima vela, como essa vela aqui da entrada, nossa primeira entrada no caso, né? Ela deixou esse pavio aqui para ser preenchido, você teria a leitura de cal para essa daqui também, tá? Ó, até porque, ó, essa vela aqui fechou abaixo desse topinho aqui, ó. Tá? Então você vai juntando as estruturas. Mais perguntas, gente? Mais perguntas, senão a gente já entra na parte do ciclo. É isso que eu ia perguntar, o ciclo volumétrico versus onda de Elliott. Ah, sim. Vamos lá. É a pergunta do Rodrigo também. Ciclo volumétrico. Essa parte do ciclo aqui já eu não lembro qual que foi a live, mas tem uma live que a gente já abordou ela, tá? Aqui eu coloquei só algumas informações complementares, tá? Aí eu vou explicar no gráfico. Para compreendermos sobre o ciclo volumétrico, faz-se necessário saber dois conceitos sobre VPA, que é a validação e a anomalia. A validação, né, antes é importante salientar que o volume ele segue basicamente três padrões: crescente, decrescente e contínuo. Tá? Na nossa explicação, eu vou focar somente em um ponto, que é o volume crescente, pois esse assunto já foi esmiuçado oportunamente, tá? Que já foi tratado na live. Tá? Voltamos à nossa explicação. A validação ocorre quando temos tendência de alta mais volume crescente. Aí você só o que eu aplicar aqui para volume crescente, vocês aplicam o contrário para o volume decrescente, tá? Tendência de baixa mais volume crescente. Então aqui você tem uma validação da movimentação, tá? Aqui também, ó, na questão do volume decrescente, é a mesma coisa. Deixa eu só tirar essas marcações aqui. Vou deixar só uma só para a gente ter a referência. Ó, analisem deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, perceba aqui, ó,
pelo volume da corretora, eu tenho uma movimentação de alta, certo? Porém, o meu volume está decrescente. Ó, Candle 1, né? Volume, ignição, perfeito. Ó, a Candle 2, né? Começou a ficar decrescente, mas eu tenho uma. Ó, ele deixou. Na próxima live, né, que o pessoal voltou, a gente vai trabalhar sobre essa questão aqui do pavio, tá? Um bisuzinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que eu tenho essa linha cinza, certo? Que é o número redondo da corretora, tá? O que aconteceu? Esse Candle 2, ó, ele abriu, ele desceu, aí houve entrada de compradores, foi injetado o preço até aqui, ó. Ele rompeu, certo? A minha marcação e acabou retraindo, fechando aqui embaixo, mas acima do fechamento do pavio, né, da máxima da vela anterior, tá? Então aqui eu tenho o que? Qual que é a minha leitura para essa vela? Eu tenho que essa aqui é uma nova posição e uma nova alta, tá? Então aqui eu teria, em tese, eu teria um padrão de continuidade do movimento. O que me reforça a entrada de cal para essa terceira vela? Ela ter, ó, esse paviozinho aqui ter passado essa linha cinza aqui, tá? Da corretora. Mas vamos lá, voltando à explicação do volume em si. O que acontece? O terceiro candle, certo? Ó, o volume dele já ficou muito pequeno, tá? Então aqui eu tenho a seguinte situação, eu tenho uma absorção, certo? Nesse terceiro candle, ele já absorveu toda a movimentação que já vinha tendo, tá? Ela só não reverteu já de imediato, por quê? Porque ó, esse terceiro candle ele rompeu a máxima da vela anterior e deixou um pavio também aqui em cima, tá? O pessoal denomina o pavio de demanda, né? Ele tá te direcionando que ele tem esse topo aqui que ele quer vir buscar, tá? O que acontece? Vocês lembram lá na aula de esforço e resultado, né? Que a gente fala que sempre quando vai ocorrer o final de para identificar, né? O final de uma pernada, né? E ocorrer a sua reversão, ele vai acontecer duas coisas, né? Uma na sequência da outra ou o inverso. Vai acontecer uma absorção e uma exaustão, ou acontece uma exaustão e uma absorção, tá? Aqui está acontecendo uma absorção e na sequência aqui aconteceu a exaustão, tá? A quarta vela aqui aconteceu a exaustão. Por quê? Porque eu tenho um candle de corpo pequeno, né, assim, razoável, e um volume grande, tá? O que você vai interpretar aqui? Agora vamos lá para a questão do ciclo, tá? Perceba que o ciclo ele veio decrescente e na quarta vela ele ficou muito maior, tá? Que as duas anteriores, as duas barrinhas de volume anterior. Isso aqui é uma quebra do ciclo, tá? Dentro do próprio ciclo aqui de alta. Deixa eu só marcar aqui. Ó, dentro desse ciclo de alta, tá? Eu tenho uma quebra do ciclo pelo próprio volume, tá? Sinalizando a reversão, certo? Dependendo do seu grau de análise, tá? Você já teria oportunidade para entrar nessa, tá? Para quem opera o GF raiz, né? Esperaria fechar essa vela e teria leitura para essa com inspiração para essa, tá? Ou entrar para essa e poder pegar essa também, certo? Tá, vamos voltar aqui, ó. A questão aqui então, essa ali foi a questão do volume decrescente, tá? Todavia, quando temos uma tendência de alta mais um volume decrescente, identificamos a perda da força da movimentação e que algo está errado, certo? O mesmo ocorre quando identificamos a tendência de baixa mais volume decrescente. E esse algo errado é justamente a nossa anomalia, que via de consequência leva à quebra da movimentação que o gráfico vinha fazendo.
Ou seja, ocorre uma quebra da sequência de uma movimentação. Essa quebra geralmente ocorre em pontos ou marcações de suporte e resistência, linha de tendência, taxa de dividida ou simetria. Tá? Essa explicação foi basicamente o que eu acabei de passar. Tá? Deixa eu achar um aqui de volume decrescente. Aqui tá simétrico, né? Deixa eu achar uma tendência de baixa com volume decrescente. Porque o mercado abriu agora vai estar ruim essas. Aqui está de baixa, mas o volume está crescente. Dá para usar isso aqui como exemplo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Ó, aqui. Eu vou usar essas velas verdes aqui, tá? Ó, a primeira, né? Um volume maior, né? Que a movimentação anterior. Demonstrando a ignição de venda, certo? Ou melhor, a entrada de vendedores aqui nesse ponto, que vai validar a sua leitura para put na próxima, tá? A segunda vela é um candle de força, né? Um spinning top, porém a barra de volume dele está menor, tá? Aqui eu já passei para vocês, né? Não sei se vocês vão lembrar. Sempre quando acontecer a primeira e a segunda vela e o volume ficar fazendo a escadinha decrescente, tá? Você tem um padrão de continuidade para a terceira vela, tá? O que acontece? Ó? Você tem uma série de volume decrescente, porém chegou aqui na terceira vela, ele ficou muito pequeno. Ó, perceba que entre o fechamento dessa barra de volume e o fechamento dessa aqui, ó, tem uma disparidade muito grande. Isso aqui já te sinaliza que tem algo errado, tá? E perceba aqui, ó, que ele está próximo da região de números redondos, tá? Ó, ele está próximo aqui da região de números redondos. Então, assim, a gente já liga um alerta, tá? Porém, ó, como você tem uma estrutura aqui já de baixa formada, né? Uma micro tendência de baixa, certo? E essa vela aqui, ó, essa terceira vela, ela é tanto uma nova posição, porque ela rompeu essa indecisão, certo? E deixou o paviozinho aqui indicando que ela tem interesse em descer mais um pouco, e você tem esse espacinho aqui para ser preenchido, você teria uma leitura de put. Ó, perceba aqui que ela abre em gap, certo? Ela vai lá em cima, tá? E no finalzinho aqui ela retrai, toca aqui na marcação dos números redondos e fecha aqui, certo? No que ela abre e dá o pico de vela, com base nessas informações você teria a leitura para put, tá? Se ela abrisse aqui, ó, a sua leitura para cá, ó, com base analisando aqui, ó, analisando essa quebra do ciclo, tá? Analisando a quebra do ciclo aqui, ó, que aconteceu nessa terceira vela, em relação a essas duas barras de volume, a sua leitura para cá aqui no caso, seria se ela abrisse e desse um pico de vela aqui para baixo, tá? Aí você jogaria ela para cima, você faria o quê? Aqui você faria um pullback para a mesma vela, tá? Sempre quando vocês identificarem a quebra do ciclo, tá? Vocês fazem a interpretação para pullback, certo? Mas aí ela sempre observa, para fazer o pullback, tá? Para antecipar uma reversão, a vela tem que abrir, no caso para baixa, tá? Ela tem que se abrir e seguir no fluxo. Ela abre e desce, porque a movimentação anterior era de baixa. Ela vai chegar na região, provavelmente vai ter uma região de domínio de compra passada, aí você joga ela para cima, tá? Igual aqui no caso a gente teria aqui, essa para baixo da marcação aqui, a gente tem um domínio de compra, tá? Aqui validaria a leitura para cá, certo? Aí, o que aconteceu nessa outra vela aqui, ó? Aqui quebrou o ciclo totalmente, tá? Porque, ó,
tamanho da barra de volume, certo? Em relação ao tamanho do corpo do Kendall, tá? A barra de volume aqui do Waze, ela tá verde por quê? Porque toda essa, ó, aqui da abertura aqui para cima foi a entrada de compradores, tá? Então, se aqui você já tem, ó, aqui tá te falando, tá? Tem compradores entrando, tá? Você faria a leitura de put para essa daqui? Não, essa leitura é para cal. Porém, essa vela aqui, ela não fez a movimentação que a gente precisa, então você cancela, tá? E essa aqui, ó, também, ela não fechou travando em nenhuma região. Você também aborda o seu trade. Pergunta sobre ciclo? Fique à vontade. Ô João, boa noite. Boa noite. A minha dúvida sobre ciclo era o seguinte, então agora eu acho que eu cheguei à conclusão, porque tipo assim, então o ciclo acontece, a quebra do ciclo acontece quando uma vela oposta, seja uma vela verde ou uma vela vermelha, ou de baixa ou de alta, acontece, é isso? Isso, aham. Aqui, ó. Porque na minha mente funcionava o seguinte, que é por isso que eu não entendi ainda, porque para mim o ciclo ele eu ainda não tinha entendido porque para mim ele tinha velas de altas e velas de baixa, tipo ali uma correção, alguma coisa parecida, entendeu? Aham. Agora deu para entender melhor. Tipo, a quebra do ciclo, entendeu? E o ciclo em si ele tem que ser formado de velas da mesma cor, por exemplo. Aí a quebra desse ciclo é uma vela oposta. Isso, aham. Deixa eu só achar Certo? aqui Show. um exemplo para a gente dar aqui. Então, via de regra, né, a quebra do ciclo, visualmente falando, é isso aqui, ó. Só olhando para o Kendall, tá? É a mudança de cor das velas. Vinha a sequência de vela vermelha, apareceu uma verde, automaticamente quebrou o ciclo anterior, tá? Você pode juntar essa informação com a questão do microlote, né? Ó, você tem um lote de venda aqui, certo? Apareceu a verde, automaticamente ocorreu o fechamento do lote de venda. Tá? A mesma coisa aqui, ó, você tem uma sequência de velas verdes, apareceu uma vermelha, visualmente falando, né, fechou a movimentação anterior. Né? Você também pode fazer a comparação, tá? A analogia, né? Você tem um lote de compra, apareceu a vela vermelha, automaticamente fechou o lote de compra. Tá? Agora, assim, jogando essa informação do ciclo para o volume, tá? Que aí agora você vai juntar essa informação com. Deixa eu só mudar as cores aqui para me marcar aqui, ficar mais fácil. Você aproveita e identifica aí a anomalia, João? Já falo já. Ó, então aqui a gente tem um lote de venda, certo? Ó, o volume ele não está no ciclo perfeito, tá? Que ele teria que estar decrescente, né? Ou crescente ou decrescente, tá? Aqui ele ficou contido, né? E esse daqui essas duas velas aqui te dá a questão da indecisão do mercado. Tá, ó, perceba, sempre vai ter um conjunto de informações que vocês têm que analisar, tá? Aqui, ó, perceba aqui, ó, esse pavio aqui, ele fechou na linha desse pavio, tá? Então você tem uma simetria de pavio, o que valida uma leitura para cá na próxima vela, tá? Agora vamos lá para a questão do volume. Esse aqui não dá para mim, não tá bem bonitinho para ficar visualmente falando. Tem isso aqui, ó.
Ó, aqui é o de baixa, tá, que eu tô falando. Ó, tem uma movimentação de baixa, você tem os volumes crescentes, tá? O volume crescente. Nesse terceiro volume, esse terceiro candle, perceba que você tem uma discrepância entre o tamanho do corpo do candle, certo? E a barra de volume, tá? Então você já fica meio, assim, meio esperto. Outra situação que você observa, essa terceira vela aqui, ela fechou dentro do pavio da anterior, tá? Então você já tem uma indecisão no mercado. De imediato, o que você faz aqui? Eu não recomendaria fazer nada, tá? A não ser se tivesse essa vela que fechasse no travamento anterior. O que você vai fazer? Aguarda essa daqui fechar para ela te dar uma leitura, tá? Aqui, a outra situação aqui é a questão do ex aqui, ó. Perceba aqui, ó. Tá contido, certo? Essas duas barras de volume tá contido. Essa terceira barra de volume, ela tá muito menor que a anterior e ela tá verde, tá? Ela tá te indicando a entrada de compradores nesse ponto, certo? Então já fica meio esperto. Então aqui, ó, aqui você poderia já analisar a questão da anomalia. Ó, aqui você tem uma anomalia de oferta e demanda, certo? Nesse ponto. E como em questão do volume crescente, né, na movimentação de baixa, você tem uma anomalia também, porque se você tem uma movimentação de baixa, né, e o volume está crescente, essa terceira barra de volume, ela teria que ser maiorzinha aqui também, ela teria que abrir e ficar mais ou menos aqui assim, entendeu? Como ela não cumpriu esse requisito de ter a compatibilidade entre a barra de volume e o corpo do candle, você também tem uma anomalia de esforço e resultado, tá? Aqui, ó, que você tem uma discrepância, né, entre a, assim, o tamanho, né, que as barras de volume vinha tendo e o tamanho dos candles aqui, tá? Aqui você tem uma anomalia também de esforço e resultado aplicada na escadinha aqui da barra de volume, tá? Vamos aqui para essa movimentação de alta. Ó, você tem uma movimentação de alta, certo? Você tem as barras de volumes decrescente. Em tese está validando a movimentação, tá? Aí você vai analisar, lembrando que o volume em si, tá? Ele é uma confluência, tá, gente? Você não pode focar único e exclusivamente no volume. Lembrando que a sua análise, ela é feita com base no preço, certo? Que é a vela em si, né? O conjunto de velas e o volume, tá? Você vai analisar o volume e vai validar o que está acontecendo no volume ou melhor, você vai analisar o preço, né? O que está acontecendo no preço e vai validar essa sua análise com o volume, tá? Se os dois confluírem, beleza. Se não confluir, você já fica, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Ó, o que acontece aqui, ó, né? Chegou nesse ponto aqui, ó, que tem uma resistência, tá? Ele já começou a demonstrar fraqueza, tá? E aqui aconteceu com o fechamento dessa quarta vela e analisando o conjunto das últimas 4 velas, ó, eu tenho uma quebra do volume, tá? Ó, ele vinha decrescente. Essa última aqui ela deu um pico de volume, tá? Então isso aqui já me salta aos olhos que aconteceu tem alguma coisa errada, tá? Se o volume vinha decrescente, né? Essa barra de volume que era para fechar mais ou menos aqui dentro, tá? Da linha desse pavio para a próxima validar minha leitura de reversão, certo? Mas o que aconteceu? Ela fechou com um corpinho maior, né? Superando aqui a máxima da vela anterior, porém ela também deixou rejeição, tá? E o volume dela, só que assim, ó, o corpo em relação à barra de volume tá pequeno, tá? Como que eu faço essa comparação do corpo do tamanho do corpo? Esse corpo aqui, ó, esse corpo aqui com essa barra de volume. Esse corpo aqui tá basicamente quase o tamanho dessa, com essa barra de volume muito maior que a anterior. E como que eu identifico a anomalia aqui no volume aqui da corretora? Isso aqui, ó.
Preste atenção nessa quebra da estrutura aqui, ó, que acontece. Ó, essa barrinha fechou aqui, tá? Ó, perceba que ela vinha fazendo um padrãozinho até razoável, ó, harmônico, né? Os degrauzinhos. O que aconteceu nessa quarta vela? Ó, ela fechou aqui, ó, praticamente engolfando as duas barras de volumes anteriores, tá? Ó, ela engolfa as duas barras de volume anteriores. Então aqui já salta aos olhos, né, a anomalia aqui nessa situação aqui, tá? Aí você conflui com a questão de suporte, resistência e alguns outros pontos, tá? Faz marcações para identificar algum ponto bacana para ver se tem ou não reversão, tá? Igual aqui, ó, essa sequência aqui também, ó. Ó, vinha pequeno, aí chegou isso aqui, ó, se deu essa discrepância grande aqui de uma barra de volume para o outro, tá? Aí você já fica esperto. Tá? Então, assim, a questão o ciclo em si, é que agora o mercado ele abriu agora há pouco. Deixa eu ver se no OTC tem um padrãozinho bacana aqui para me mostrar. Então, o OTC tem mais fluxo, né? Ó, aqui em OTC tem essa daqui, ó. Ó, o OTC já fechou, tá? Mas esse aqui tá. É que eu tava olhando antes. Ó, eu tenho esse lote de compra, ó. Ignição. Esse aqui fez a reversão, certo? Aqui deu a ignição, que é o primeiro, segundo, terceiro candle, apareceu o fractal em cima, o quarto candle engolfou as duas anteriores. Eu tenho leitura para quarta e quinta vela, certo? Mas vamos analisar agora de forma individualizada. Ó, eu tenho uma movimentação de alta, eu tenho uma sequência de volume decrescente, tá? O que aconteceu a hora que chegou nesse ponto aqui, ó? Ou melhor, deixa eu tirar essas, deixar só uma aqui. Chegou nessa última barra de volume, certo? A primeira coisa que eu vou analisar aqui, esse candle ele ficou careca, tá? Ele não tem pavio aqui em cima. Você já interpreta ele como se fosse uma exaustão da movimentação, tá? O segundo ponto aqui a ser observado, essas regiões de travamento aqui, ó, tá? Ele está próximo aqui da região de travamento, certo? Se ele expirou aqui dentro de uma região que é domínio de venda, você já fica, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tá? Aí qual que é a sua próxima confluência aqui? Tá, isso aqui, ó, você já identificou a fraqueza da movimentação, porque o volume está decrescente, certo? Esse candle aqui, ele já fechou inspirado. E você, eu quero fazer a leitura para a próxima vela, tá? A leitura para a próxima vela para validar a sua entrada é o que ela fez aqui, ó. Ela abre, sobe, no que ela sobe, que ela vem para sua região aqui da taxa dividida, você dá um put nela, certo? E ela fechou aqui inspirado, mas que você teria tido um win. Então você vai interpretar sempre o volume, né, assim, com base no VPA, usando essas confluências, tá? O VPA, aqui, o estudo do ciclo volumétrico é com base no VPA, tá, gente? Ó, você tem a região aqui de taxa dividida, certo? O volume está decrescente. Se o volume está decrescente, eu tiro que essa movimentação anterior é uma impulsão, tá? Impulsão, aqui começou a correção. Se eu já identifiquei que é uma correção, o que vai acontecer? Ela vai buscar um ponto para fazer pullback, certo? Pullback é a correção, tá? E aconteceu isso aqui, ó. Expirou, baixo volume, né? Já sinalizando a exaustão da movimentação, corrigiu, tá?
Mais alguma dúvida? Ou a gente já pode ir para o próximo ponto? Não, obrigado, João. Nada. Vamos para o próximo ponto aqui. Vamos entrar na parte do martelo e nuvem negra. Martelo. O martelo é um padrão de alta que sinaliza a reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. Então, o martelo, esse tipo de candle aqui, certo? Ele sempre vai aparecer no fundo, tá? Ele é formado por apenas um candle com um corpo pequeno na parte superior e uma longa sombra inferior. A sombra é o pavio, tá, gente? O pavio ele tem que ter 2 vezes o tamanho do corpo, tá? Ó, se vocês observarem aqui, ele está 2 vezes o tamanho do corpo, né? Aqui já dá umas 5 vezes, eu acho. Quando tem o pavio superior, ele deixa de ser martelo, tá? Ele é o pin bar. Aqui a cor dele não importa, certo? Fatores que potencializam o martelo. Quanto menor o corpo e maior a sombra inferior, mais significativo será o padrão da reversão. A formação do padrão em área de suporte e com volume acima da média. Tá? O martelo tem que aparecer em área de marcações, tá? E geralmente o volume dele vai estar, ele vai ter um ultra volume no caso, tá? A formação do martelo geralmente proporciona uma oportunidade de compra. No entanto, é recomendável aguardar algum sinal de confirmação no próximo candle. Acho que eu tirei o exemplo, mas vamos usar isso aqui como exemplo. Aqui. Ó, aqui você tem o martelo em si, certo? Perceba aqui que ó, ele fechou, ele abriu, né, simetricamente com o fechamento do candle passado, tá? Esse aqui ele já te dá um nano suporte, certo? O segundo ponto de validação aqui, a simetria de pavio. Os pavios eles são simétricos, né, entre si. São pontos que potencializam o padrão martelo, tá? Porém, a confirmação da validação do martelo seria esse candle aqui, tá? Seria com o fechamento desse candle verde. Aí você teria uma leitura de cálculo para essa vela, tá? Para quem gosta de trabalhar com confirmações, né, ou validações. Apareceu o martelo, espera a segunda vela fechar validando a reversão, você tem leitura para a terceira vela. Quando não entrar? Quando surge um martelo em consolidação. Martelo só tem peso em topos e fundos, com a tendência demonstrando fraqueza, mas em zonas consolidadas não tende a respeitar. Aqui é uma consolidação. Consolidação é uma sequência de candles, um da cor diversa da outra, tá? Vermelho, verde, tá? Continuidade de movimentação. Quando ele rompe só com os pavios. Aqui no caso, ó, ele tocou a marcação, certo? Deixou um pavio. Esse aqui a gente já até falou, né? Na hora que a gente for estudar pavio, eu vou abordar essa parte, tá? Que a partir do momento ó, que ele abriu, na verdade ele abriu tudo, ele foi até lá em cima, rompendo a marcação. Nos últimos segundos, tá? Ele acaba, geralmente nos últimos 5 segundos, ele retrai, ficando abaixo da marcação. O que acontece? Ele te deu a intenção de que ele quer subir mais um pouco, tá? Por isso que ele tende a romper para buscar preencher esse pavio, certo? Martelo invertido. O martelo invertido é o contrário do martelo, tá? Só uma informação aqui, no martelo invertido, quando ele aparecer vermelho, você não entra, tá? Aguarda fazer uma validação. Quando ele aparecer verde, você já pode entrar na próxima vela, que ele não precisa de validação, tá?
O martelo em si não precisa, a cor não importa porque ele é um padrão muito forte de reversão. O martelo invertido, você tem que observar a cor aqui no fundo, tá? Se for vermelho, ela pode seguir o fluxo, certo? Por que ele vai seguir o fluxo? Deixa eu só fazer um desenho aqui para explicar. Ó, você tem uma movimentação de baixa, certo? Ele abre aqui, é injetado compradores, porém os vendedores acabam se posicionando e injetam o preço para baixo, certo? Fechando o candle. Se você tem toda uma força de venda sendo aplicada nessa vela, tá? Jogando ela para baixo, obrigando ela a fechar aqui embaixo, você não vai interpretar ela como uma leitura para call, certo? Você vai interpretar ela como uma leitura para, se ela tiver vamos supor, se ela for a terceira, a quarta vela da movimentação, você vai interpretar ela como se ela fosse um padrão de continuidade do movimento, tá? Já se ela for verde, aí já é o contrário, tá? Deixa eu mudar aqui. Porque, ó, ela abriu aqui, subiu, certo? Os vendedores injetaram o preço para baixo, porém acabou fechando. Quem ganhou a disputa foi a compra, certo? Nesse caso, você vai interpretar como se ela fosse um todo, tá? Então, ela é uma vela de força de alta. Por isso que você tem a leitura para call na próxima, tá? Estrela cadente é um martelo invertido, só que no topo, tá? A mesma explicação que foi dada ali para o martelo se aplica aqui também, certo? Aí, fatores que potencializam a estrela cadente, né? Ela tem que estar numa região de resistência e ela tem que estar com um volume acima da média. Ó, apareceu na região de simetria, né? Acontece reversão. Simetria, reversão. Continuidade do movimento. Aqui é aquela explicação, né? Deixa eu só marcar aqui rapidão para me passar. Ó, ela rompeu a máxima do candle anterior, ela foi até lá em cima falou, eu quero chegar até nesse ponto, tá? E ó, perceba que você já tem, ó, duas velas da mesma cor, certo? Já tem uma micro tendência de alta. Ela é a terceira vela do movimento, então você interpreta ela como se ela fosse, se cabia mais uma vela, tá? Qual que é a sua validação para entrar para a próxima vela? Ela tem que, no caso aqui está de alta, né? Ela tem que abrir e descer, tá? Aí você joga para cima. Se for uma movimentação de baixa, ela tem que abrir, subir, aí você joga lá para baixo. É enforcado, né? É enforcado. É o martelo, só que no topo, tá? As mesmas regras do martelo também se aplicam aqui. Piercing ou perfuração. Esse aqui é um padrão de candlestick constituído por dois candles, certo? Onde o piercing é um padrão de reversão de fundo, de baixa para alta, tá? Ó, principais características. Ocorre após um movimento de baixa definido, dois candles com cores distintas, né? São diversas, né? Vermelho, se eu tenho uma movimentação de baixo, a próxima vela tem que ser verde, tá? Para validar o padrão. O primeiro candle tem que ser um candle de baixo com corpo grande, o segundo candle tem que ser um candle de alta. Não necessariamente precisa ser candle com corpo grande, tá, gente? Ó, o corpo do segundo candle tem que invadir o corpo do primeiro candle. Logo, o preço de abertura do segundo candle é inferior ao de abertura do primeiro e o preço de fechamento do segundo fica entre o fechamento
e a abertura do primeiro. Eita, nós, hein? Ou seja, dentro da região ocupada pelo corpo. Ó, ele abre, o segundo candle, ele abre aqui, certo? Fecha aqui em cima. Ele ficou entre a abertura do primeiro candle, certo? E o fechamento, tá? Que deu aqui, né? Então ele tem que ficar no corpo, né? Ele tem que ficar mais ou menos no corpo da vela anterior, tá? De preferência nos seus 50% ou um pouquinho acima dos 50%, tá? Se ficar abaixo, você tem que ter uma validação, tá? Quais fatores que potencializam a perfuração? Preço de abertura do segundo candle abaixo da mínima do primeiro, melhor ainda se for abaixo de uma área de suporte no gráfico, tá? Essa questão aqui do abaixo vou ter na imagem aqui, tá? É a questão do gap, tá? Preço de fechamento do segundo candle mais próximo da abertura do primeiro, ou seja, quanto maior for a invasão no corpo, melhor. Volume alto na formação do segundo candle, preferencialmente superior ao do primeiro, que é aquele macetezinho que a gente já passou, que é a questão da ignição, tá? Formação do padrão no final de uma tendência de baixa. Importante. Geralmente não há necessidade de ter um sinal de confirmação para a perfuração. Esse aqui é um padrão muito forte, tá, gente, de reversão. No entanto, é muito importante aguardar um sinal mais forte de alta quando o corpo do segundo candle invadir menos da metade, menos de 50%, tá, do corpo do candle anterior. Vamos supor, se essa vela verde que ela ficasse abaixo dessa linha laranja, o recomendável era você aguardar uma validação, tá? Por quê? Porque você tem que essa segunda vela, ela fechou dentro do domínio de venda, tá? Então você teria uma leitura de put para a próxima, não de call, tá? Macete. O segundo candle, o candle verde, ele nasce com gap, espaço, ou seja, ele nasce abaixo da mínima do primeiro candle. O candle vermelho e vem buscar 50% desse candle. Aqui eu tenho uma exemplificação do candle, tá? Como que é formado aqui. Deixa eu só marcar aqui. Ó, perceba aqui, ó. Essa vela vermelha, ela fecha aqui, certo? A vela verde, ela abre aqui embaixo. Ó, ela abre deixando esse espaço. Ela abre, após essa movimentação aqui de baixo, ela sobe, rompendo os 50%, tá, da vela anterior. Isso aqui valida essa leitura para cá, tá? Aqui tem alguns exemplos, certo? Ó, rompeu 50%, seguiu o fluxo. Rompeu aqui 50%, seguiu o fluxo. Tá? Ó, rompeu, fluxo. Rompeu, fluxo. Tá? Nuvem negra. A nuvem negra é o mesmo do piercing ou perfuração, porém, esse padrão ele fica no topo. Tá? As mesmas explicações do piercing se aplicam aqui na nuvem negra, tá? Só muda a colocação dela, o posicionamento dela no gráfico. Tá? Em vez de ser no fundo, ela está no topo. Tá? Aqui ela abre também em gap, certo? O candle verde ele fecha, o vermelho ele abre dando um pulinho, tá? Aí ele volta para buscar os 50% da vela verde. Olha que eu percebo que ela abre, ó, tem um espacinho que ela abre, depois ela desce, tá? Ó, abre com gap, desce. Abre com gap, desce, tá? Pessoal, uma coisa bacana para vocês observarem é esse padrãozinho aqui, ó. Acontece muito no gráfico, tá? Esses gaps
de velas fracas em topo, tá? Acontece bastante. E geralmente elas formam ou nuvem negra ou uma perfuração, tá? Sobre o terceiro, o quarto candle, do padrão fractal de 5 períodos e o término deles. Então, antes da gente entrar aqui, você tem alguma pergunta sobre martelo e nuvem negra? Tá tudo certo. João, ele. Ele, qual vela que você tá falando? Ele pode falar, pode ligar o microfone aí, fazendo favor. Você fala do volume lá, do ciclo? A vela após a vela de alta, bring gap, seria válido esperar ela fechar o gap, entrar comprado. Pode, se quiser abrir seu microfone para falar, fica à vontade. Pior que eu não vou achar ele aqui agora. Era lá que você estava mostrando na questão da quebra do ciclo volumétrico, que aí você fez a leitura de put. Só que aí eu percebi que ela abriu com gap. Aí eu queria saber se dava para esperar fechar o gap e entrar comprado. Porque a micro tava de alta, entendeu? Entendi. Deixa eu só tentar achar ela aqui. Era por aqui, não era? Eu analisei esse padrão, analisei esse aqui, analisei. Era esse aqui, ó. Não é- qual desse daqui você está falando? Nesse aqui, ó, que abriu em gap? Não, não. Era um que o fractal apareceu em cima dele. Ah, esse aqui? Sim, foi isso aí mesmo. Ele estava em volume decrescente e esse último candle verde ele fez um volume um pouco acima, um pouco maior do que os candles anteriores. Ah, sim. Esse aqui foi a quebra do ciclo volumétrico, né? Aí você fala por causa desse gap aqui, né? Você aguardava o Isso. fechamento dele para fazer a leitura de put para essa. Não, a minha dúvida era o seguinte, que como esse último candle ele fez um volume acima da média dos candles anteriores, e como esse próximo candle ele abriu em gap, se seria válido esperar ele fechar o gap e entrar comprado. Ah, entendi. Ó, aqui no caso, ela teria que fazer isso aqui, ó. A leitura, deixa eu só mostrar aqui, para validar a movimentação é o seguinte, ó. Você tem uma marcação de uma micro de alta, certo? E pera aí, deixa eu só marcar isso aqui direito. Ó, que validaria a sua entrada para alta aqui, ó. Ó, perceba que você tem esse primeiro topo aqui para ser esse primeiro não, né? O segundo topo. O primeiro topo é esse.
segundo topinho que vai ser buscado. Ó, ele rompeu essa marcação, certo? E deixou um pavio aqui na ponta, né? Indicando que ele tem interesse de subir mais um pouco. E ele rompeu a nova alta anterior, tá? Aliado à estrutura de alta, se essa vela aqui abrisse, né, simetricamente aqui, ó, e descesse, aí você teria uma leitura para cá, ó, tá? Quando ela abre em gap assim, eu cancelo a minha leitura, tá? Aí se a pessoa for mais, como que fala, mais agressivo, ela abriu em gap aqui e ela já desceu, ó, tá? No que ela desceu, por ela ter pulado aqui, ó, nessa região de domínio de venda. Deixa eu só mandar a cor aqui para me explicar o que eu quero falar. Ó, aqui, ó. Ó, do fechamento da abertura dessa vela aqui, tá? Para cima é tudo domínio de venda, tá? Aí, ó, e aqui também, ó, o pavio aqui, ó, já te demonstra a entrada de vendedores, entendeu? Aí, como ela pulou para a região do domínio de venda, eu cancelaria a minha leitura, tá? A não ser se ela abrisse simetricamente aqui, descesse. Aí eu teria uma leitura para igual essa vela aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma leitura eu tenho uma estrutura de baixa, né? Ó, ela abriu simetricamente aqui, subiu. Aí eu jogo ela para baixo, tá? Aqui seria ao contrário, né? Como é de alta, ele tem que abrir e descer. Só que ela tem que abrir assim, ó, ela tem que abrir simetricamente com fechamento, tá? A partir do momento que ela dá esse gap ali de abertura, eu cancelo a minha análise, tá? Não sei se Tá deu para beleza sanar então, essa dúvida. obrigado. Nada. Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui então nessa parte aqui do candle. Sobre o terceiro e quarto candle do padrão fractal de 5 períodos e o término deles. Nós sabemos que o terceiro candle é a vela que aparece o fractal, né, logo após o fechamento da quarta vela. Né? Sempre quando aparecer aqui o fractal em cima, tá? Ela é a sua terceira vela, tá? Às vezes não vai estar na sequência, ó, você tem que analisar certinho se está no topo ou no fundo, certo? Aqui, ó, ela não está porque só que o pavio, ó, esse pavio aqui, ele rompeu essa sequência dessas velas anteriores. Por isso que ele apareceu o fractal aqui em cima, tá? Mas você sempre vai analisar num topo ou num fundo, tá? O aparecimento do fractal. Tá igual aqui, ó. Ele não é a nossa terceira vela da movimentação, tá? Porém, que pela regra ele é, ó. Esse pavio está mais alto, esse aqui está mais intermediário, esse aqui está mais baixo. Esse aqui está acima do anterior, certo? Com o fechamento dela, aparece o fractal aqui, que aqui em tese seria a nossa terceira vela. Aí tem leitura de cal, né? Dessa com fechamento para essa ou nela mesmo, tá? Mas aí tem que juntar as confluências, tá? Ó, aqui e ali ela já abriu retraindo por causa dessa divisão de taxa aqui, ó. Tá? Deixa eu achar um padrão bem bonitinho para me explicar aqui, peraí. Esse horário aqui é difícil. Aqui tem um padrão mais bonito. Vamos lá, ó. Essa primeira vela, ó, ela foi inspirada, certo? E a terceira vai ter muito disso, tá?
Isso aqui eu estou usando como exemplo aqui o gráfico de ATC. O que aconteceu? Essa vela, essa segunda vela aqui, ó, essa terceira vela, quer dizer, ela abriu, certo? Tentou subir, ela abre, sobe um pouquinho e é injetada para baixo, tá? O que acontece aqui? Ela rompeu 50% da vela anterior, tá? Então ela já está te indicando a força para baixo, tá? Ela não forma uma nuvem negra, porque ela está simétrica com o fechamento. A abertura da terceira vela está simétrica com o fechamento da segunda vela, tá? Mas ela sinaliza força para baixa, certo? O que acontece? Assim, de imediato, eu não tenho nada para me fazer, tá? Mas com o fechamento da terceira vela, eu já teria uma leitura para entrar para a próxima, porque ó, eu tenho esse topinho aqui, ó. Eu tenho com o fechamento da terceira vela, eu tenho esse outro topinho que me dá uma microestrutura de baixa, certo? E aqui eu tenho o quê? O que eu vou observar aqui para validar a minha entrada para a quarta vela? Ó, eu tenho essa taxa dividida de fundo aqui, ó, que foi rompida, tá? Rompeu um pouquinho, deixou um paviozinho, certo? E eu tenho esse fundo aqui que tem que ser buscado, tá? Se ele tem que ser buscado, então eu teria uma leitura de put para essa vela. Porém, eu só entro, ela abriu simetricamente com o fechamento da vela anterior, tá? A minha leitura, o meu último gatilho para validar a minha entrada, ela tem que abrir, dar um pouquinho de vela para cima, aí eu jogo ela para baixo, tá? Como ela já abriu e desceu, eu cancelo a minha leitura, tá? Mas o que aconteceu aqui, ó? Com o fechamento dessa quarta vela em comando, tá? Esse aqui é um comando de baixa, a vela careca na abertura, tá? Sempre quando a vela nascer careca e já buscar uma região e retrair no final, ela é um comando de baixa, tá? Ela te potencializa a sua entrada para a próxima vela, tá? No caso, para a quinta vela. Ó, perceba aqui o seguinte, sempre quando for operar após a quarta vela, que você tem a reversão, certo? A validação. A quarta vela está validando a sua reversão. Se a quarta vela for uma vela forte, né, tiver um corpinho grande assim, você tem uma validação, tá, como que fala? Você tem uma validação a mais para entrar para a quinta vela, tá? Olha o que aconteceu, ela rompeu essa marcação aqui, tá? Com números redondos. A quinta vela, ela abre, dá o pico de vela que eu preciso, eu entro de put, tá? A sexta vela abriu, mesmo tendo, ela abriu em gap, porém ó, aqui tem uma diferença. Ela abriu em gap dentro do corpo, né, da região do corpo do meu domínio de venda, tá? Se ela abriu no domínio de venda, ela abriu, subiu, eu jogo ela para baixo, tá? Aqui a única situação que eu pego vela em gap é assim, quando ela abre dentro do corpo. Agora, se ela desse um pulo aqui para baixo, né, no gap, aí eu cancelaria a minha leitura, tá? Agora aqui vamos para essa outra exemplificação. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira vela, tá? Aqui eu formou um padrão de Harami, tá? De alta, né? Aqui eu tenho a anomalia de volume, certo? Ah, tá. Deixa eu explicar o volume na outra aqui, peraí. Ó, eu tenho o terceiro que entra. Ele é anomalia. Sempre quando vocês tiverem, observa o seguinte ponto. Sempre quando vocês tiverem fechamento e abertura simétrico, tá? Igual aconteceu com esses dois candles, e vocês observarem que o candle da reversão, tá, está em anomalia, você tem leitura para a próxima vela, tá? Você tem leitura para a próxima vela. Aqui no caso, o terceiro candle
desse fractal de alta, né, para baixo, ele está em anomalia. Você teria a leitura para put aqui, tá? Agora aqui esse de fundo, né? O terceiro candle é anomalia. Você teria a leitura para put aqui, para call aqui no caso. Um bisuzinho. Essa simetria de fechamento e abertura, tá? Que acontece aqui e aconteceu aqui, ela potencializa a sua reversão. Por quê? Porque você tem um nano, aqui no caso, nesse fundo, você tem um nano suporte, tá? E aqui nesse topo você teria uma nano resistência, tá? Tá, vamos lá. Terceiro, fechou o quarto aqui, né? O quarto ele tá maior, né? Já demonstrando a ignição, tá? Aqui, ó, reversão, né? Com baixo volume. O quarto candle com alto volume, valida a sua leitura para quinta vela, tá? Ó, porém, ó, ela abre em gap. Aqui eu cancelaria a minha entrada, tá? Ó, ela abriu em gap, ela teria que abrir aqui, ó, simetricamente e descer. Ela fez a movimentação que eu preciso. Porém, ela abriu em gap, tá? Ó, ela abriu em gap, aqui eu já cancelaria a minha leitura. Que eu já não faria, não pegaria essa entrada aqui, não. Tá bom? A não ser se pegasse de abertura, aí você pega para quinta e sexta vela, acreditando que vai buscar esse número dos redondos, tá? Mas sempre quando vocês identificarem que cadê aqui? Ó, a quarta vela está com alto volume, aqui no caso seria essa quarta vela, você tem leitura para quinta, tá? Ou para quinta e sexta, tá? Para quinta ou quinta e sexta, tá bom? Eu recomendo você aguardar assim, o pessoal recomenda, né? Chegou nos 30 segundos, você já vai aqui no reloginho, né? Muda, coloca 2 minutos, né? Para fazer a entrada para quinta e sexta vela. O que eu recomendo? Eu recomendo você aguardar, abrir essa nova vela, tá? Abre essa nova vela, ela vai dar um piquinho de vela para cima, que no caso de baixa, né? Aí você pode entrar ou para uma vela ou para as duas, né? Você entra nessa, com inspiração para essa, você vai ganhar pela taxa, mais tranquilo, tá? Nesse caso aqui, como ela abriu em gap, eu já cancelaria automático a minha leitura, tá? Mas se você aguardasse também, como que fala? Ela fazer a movimentação inicial e abrir para pegar para duas velas, você teria um win tranquilo aqui também, tá? Aqui, ó, deixa eu só mostrar um exemplo, uma situação aqui, peraí. Ó, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tomei loss. Por que eu tomei loss aqui nessa situação? Ó, perceba o seguinte. A quarta vela, ela está numa região de defesa. Tá? Eu tenho a taxa dividida, eu tenho os números redondos, certo? E ó, a questão do volume. Eu tenho um baixo volume, tá? Ó, perceba que tem uma diferença pequena do volume vermelho aqui para o volume verde, tá? E a questão dos corpos, ó. Tá bom? Tá vendo? Então sempre tem que analisar. Sempre quando aparecer o quarto candle ele fechar numa região de marcação ou de taxa dividida, números redondos, suporte e resistência passado, você cancela a leitura, tá? Para quinta ou sexta vela, porque provavelmente vai fazer uma pequena correção, tá? Sempre tem que olhar a questão dessas travas. Ó,
Ó, aqui, ó, a região que ele travou aqui, ó. Tá percebendo aqui, ó? Esse fundo aqui, ó. Ó, aqui você tem a região de trava. Por isso que eu gosto de colocar sempre aqui nos 30 minutos, que você tem uma visão, não assim, melhor do gráfico. Eu sempre coloco aqui em 30 minutos, você tem essa visão aqui do gráfico, ó. Aí seu preço está correndo aqui, você está enxergando o passado recente, tá? Aí aqui, ó, com essa visão de 30 minutos, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um fundo, dois fundos, eu tenho essa região desse fundo aqui que não chegou de buscar, mas retraiu, tá? Ó, eu tenho aqui essas velas aqui, ó, que retraíram respeitando essa marcação, tá? Essa aqui respeitou a marcação e formou uma taxa dividida, tá? Aqui eu tenho, aqui nessa região aqui, ó, eu tenho a taxa dividida e eu tenho o números redondos, que é essa linha cinza horizontal. Você está entendendo? E ó, o que que aconteceu? Essa vela aqui, ó, ela fechou em cima da minha marcação de suporte, tá? O que que vai acontecer? Vai corrigir, certo? Então, mesmo assim, tendo formado o padrão fractal, eu tenho um padrão aqui de força, né? A segunda vela aqui é uma vela de força, porém, ela fechou inspirada na região de suporte. Sempre tem que olhar, assim, no passado recente, regiões de trava, tá? Enquanto essa vela aqui está se formando, você já, opa, olha aqui para o passado, já puxa uma, duas linhas só para fazer as prováveis marcações, tá? Aí você aguarda. Ela fechou travando, você já cancela a sua leitura, tá? Por isso que é bacana guardar os minutinhos iniciais. Tá, vamos lá. Um macete para se antecipar essa movimentação é observar se no caso da reversão de alta para baixa, a máxima da terceira vela está mais alta que a da quarta vela. Tá, isso aqui é um macetezinho para antecipar o fractal. Tá? Aqui no caso, deixa eu só tirar as marcações aqui para... Deixar só uma aqui. Aqui, ó, esse macetezinho aqui para antecipar. Tá? Ó, você está com o terceiro candle, certo? Formado, né? Já na reversão. Você tem o quarto candle se formando. Tá? Mesma coisa aqui, ó, tem o terceiro candle. Você está com o quarto candle se formando. O que acontece? Antes do fechamento dele, enquanto ele está correndo, você vai observar aqui em cima. Então, eu não tenho pavio, então não tenho máxima aqui que possa vir quebrar minha leitura da formação do fractal, tá? Igual aqui, ó, esse pavio aqui está menor que esse anterior, né? Então você já tem uma leitura que vai aparecer o fractal acima aqui da terceira vela, então você já tem uma leitura antecipada de put para essa, tá? A mesma coisa aqui, você tem uma leitura antecipada de put para essa. Porém, aqui nesse caso, aqui eu tenho duas situações, tá? Aqui eu pegaria, porque ela abriu e subiu, né? Negativou, e ela veio testar a minha marcação, tá? Eu jogo para baixo. Essa aqui não. Opa. Essa aqui, ou melhor, essa aqui também. Eu tava olhando essa daqui, ó. Essa daqui também, ó. Ela abriu, ó, simetricamente, deu um piquinho de vela, eu jogo para baixo. Ah, mas aqui tá em indecisão. Por que que eu ia fazer isso? Porque, ó, esse segundo, o pavio da quarta vela tá mais baixo que o da terceira, tá? Ó, ele abriu, veio, ele te demonstrou, né, a intenção de que ele quer descer mais um pouco, tá? E a minha região de travamento está aqui, ó, certo? Então cabia mais uma vela nesse espacinho aqui, tá? Vamos lá.
Já para a reversão de baixa, é só abrir com o inverso, tá? Que é aqui, ó. Esse aqui não, esse aqui. Deixa eu usar esse aqui como exemplo. Pera, deixa eu só. Aqui vai dar um exemplo bacana. Deixa eu só mostrar aqui rapidão. Ó, aqui eu tenho. Perceba aqui o seguinte. Por isso que é bom a gente ter bastante conferências, que você vai validando. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó, o pavio da quarta vela, tá, ele está mais alto que o da terceira. Então eu já tenho uma validação. Antes do fractal aparecer, eu já sei que vai aparecer o fractal aqui em cima da terceira vela, certo? Porém, aqui eu tenho uma situação aqui que chama a atenção, tá? Aqui, ó, observa aqui, ó, esse pavio, tá vendo aqui, ó? O pavio dessa vela vermelha, ele está simétrico com o pavio dessa vela verde, tá? Por isso que é bacana você aguardar a vela abrir e se movimentar entre os 10 a 15 segundos iniciais, porque isso ele te dá a possibilidade de você ter uma leitura do que aconteceu com o fechamento da vela atual, tá? Ó, ela fechou travando aqui nessa simetria. Se ela travou na simetria, o que vai acontecer? Ela não vai subir, tá? Ela tem uma resistência aqui, ó, certo? E o que acontece? Eu ando travando na resistência, ele reverte, tá? Ele tende a corrigir. Por isso que essa vela aqui fechou vermelha, tá? Sempre tem que observar o passado recente do gráfico para identificar regiões de travamento, tá? Ó, vocês vão sempre observar a questão de simetria de pavio, taxas de medida, certo? E regiões de suporte e resistência do passado, né? Ou topo e fundo, tá? Essa análise prévia que você vai fazer para trás já ajuda a sanar a evitar, né? A evitar muitas situações que a gente tomaria loss, tá? Eu falo isso por quê? Porque, ó, com o fechamento dessa vela aqui, ou melhor, antes do fechamento da quarta vela, antigamente eu já entraria aqui, ó, nessa com inspiração para essa, certo? Aí por que eu mudei e aguardo agora ela fazer a movimentação? Ela teria que abrir, descer um pouco para mim entrar. Foi uma assim, eu fazendo um estudo, pesquisando no YouTube, eu achei um vídeo de uma mulher, eu não lembro o nome dela, mas depois eu vou achar e eu posto no grupo para vocês. Ela estava explicando sobre retração de M5. Eu nunca gostei de operar M5, acho que demora muito. Eu sempre, como sempre, treinei em M1, tá? Mas aí eu fui buscar como que fala? As informações sobre retração em M5 para aplicar e melhorar minhas entradas em M1. Tá? Até porque tinha muitas vezes que você encontra o gráfico consolidado, certo? E eu queria, às vezes o gráfico não está em tendência, né? Eu queria ter mais possibilidade de entrada, né? Aí ela tá falando que se a vela não fazer essa negativação, igual aqui, né? Ó, abriu, subiu um pouco, aí ela entra de put, tá? Se a vela já abrir direto e descer, ela não tende a respeitar a sua marcação. Por quê? Porque ela vai descer com tudo, tá? Ou às vezes ela pode descer um pouco, tocar numa marcação e acabar retraindo, tá? Eu achei interessante, eu comecei a aplicar essa, essa forma de entrar, né? Aguardar a negativação. E fazendo o estudo da análise do preço, né? Que tem aquele estudo preliminar, que a gente tem até a live, né, da formação do preço. Aí você vê que realmente é válido, tá? A informação que ela passou. Porque, ó, perceba que é o seguinte. Ó, aqui deixa eu só mostrar. Eu tenho uma estrutura de baixa, certo? Tem uma vela forte aqui. Essa aqui vai abrir, ela vai subir um pouco,
ela não tem força para subir, ela vai ser repelida para baixo, tá? É por isso que fala retração, né? Igual aqui, ó, tem aqui fez um pivôzinho, né? Porque essa vela daqui, ela rompeu essas máximas, tá? Com essa vela aqui, ó, ela abriu, negativou, você joga para cima, tá? Vai ser a questão do efeito de puxa e empurra, né, que eles falam. Vamos lá, vamos lá, cadê? Aqui, ó, se você observar que o quarto kendo, ele rompe a mínima do terceiro kendo, o engolfando, você tem 93% de chances de win. Vamos lá, o terceiro kendo. O quarto kendo, ele tem que romper, engolfar os anteriores. Deixa eu achar um exemplo aqui bacana. Aqui, ó, a quarta vela engolfou a primeira, não engolfou a segunda porque ela é muito grande, né? Então você tem possibilidade de entrar da quinta conspiração para a sexta. E ó, essa quarta vela, ela engolfou a segunda e a terceira, né? Você tem possibilidade de entrar de cal para quinta com inspiração para sexta, tá? Sempre quando ela romper, você já tem a leitura, tá? Ela potencializa, né? A quarta vela, ela tem que ser uma vela de força, certo? E engolfar as duas anteriores. Ó, caso for operar em uma tendência de baixa, observe se se formará um pivô de baixa. Tá? Já na tendência de alta, observar se forma um pivô de alta. O que é o pivô? O pivô é essa. Vou dar um zoom aqui para identificar uma. Aqui a gente tem que. O pivô é um movimento 1, 2, 3 que a gente fala, né? Impulsão, correção, impulsão. Ó, aqui formou, né, uma reversão em cima de uma marcação. Ó, subiu, travou aqui nessa marcação também, ó, corrigiu. Ó, formou um padrão fractal nessa região aqui dos 50% da pernada, certo? Tá subindo de novo, tá? Então, sempre quando você identificar, ó, impulsionou, tá fazendo a correção, você vai tá identificando que tá aparecendo. Você vai identificar aqui, ó, para fazer essa leitura, tá? As médias te ajudam nessa identificação, tá? Deixa eu colocar as médias aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Impulsionou, corrigiu, buscou 50% da impulsão. Os 50% coincidiu com a média, tá? Tocou na média, formou o padrão fractal de 5 períodos, você tem leitura para a quinta, ou para a quinta e para a sexta, tá? Isso aqui vai potencializar essas entradas. Mesma coisa aqui, ó. Ó, impulsionou, ó, testou a média, formou o padrão, tá? Ó, a quarta vela, né? Você tem entrada aqui para a quinta e sexta, tá? Aqui também, ó. Testou de novo, formou o padrão fractal, entrada para quinta e para sexta, tá? Gráfico gráfico de alta, né? Estrutura de alta, minhas leituras é para cal, tá? Vou focar sempre em cal. Cruzou as médias, começou para baixa, focar para put,
tá? Cruzou a média de novo, tá de alta, focar para cal, tá?